A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de toda a igreja, como também de todas as igrejas, de todos os membros, de todos os assistentes das igrejas que pregam o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém tiver visto a internet nesses dias, diga para o rapaz da caneta azul que eu encontrei. Contanto que ele não cante mais aquela música horrível, né? Tem um fake aí da BIC, que está rodando na internet, dizendo que tem uma carreta de canetas azuis para entregar para ele, contanto que ele não cante mais aquilo. Tá viralizando esse negócio. E eu estou vendo que vocês estão vendo na internet. Ótimo. Pois bem, uma vez o pastor Tiago me ensinou algo em outra igreja, e eu quero fazer aqui hoje, um pouco em silêncio. Pois bem, esse pequeno tempo de silêncio foi justamente para ficar gravada na minha memória a primeira vez em que eu estou vindo aqui na Igreja Ágape, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para trazer um pequeno estudo a respeito do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas eu não poderia deixar de pedir, nesse instante, perdão ao Jefinho, por algo que aconteceu uma vez aqui na igreja. Eu acho que há uns 3 meses, o Jefinho me convidou para subir aqui e fazer uma oração e eu recusei. E logo eu, que costumo ser muito disciplinado com quem está aqui dirigindo, mas eu creio que já expliquei na ocasião para o Jefferson e estou explicando agora em público. Eu não estava me achando digno de subir aqui no altar do Senhor e fazer uma oração em nome de toda a igreja. Se eu estivesse em dúvida hoje, eu teria pedido ao pastor Tiago que afastasse de mim este cálice. Mas hoje, sim, voltando ao Jefferson, lá em casa, eu e minha mulher, Célia, a gente tem o Jefferson e a Cristina como 2 meninos, né? E a Célia tem um negócio de ter dó do Jefferson. O bichinho trabalha à noite, aí são tantos afazeres na igreja, eu digo, eu não tenho pena, não. Não tenho de jeito nenhum. Porque ele já está recebendo a recompensa aqui. Imagine, na era vindoura, imagine lá no céu. Né, Jefinho? Pois bem, esse prólogo foi para dizer também da satisfação. Eu ia passando na farmácia hoje, mas não deu tempo. Eu comprei Mosec e Elixir Paregórico e algo para dor na espinha. Na realidade, foi uma surpresa quando, já quase escuro, o pastor Tiago me liga e diz que existiria a possibilidade de o pastor Sócrates não poder vir hoje e se eu poderia trazer esse pequeno estudo.
eu quase pedi ao rapaz lá que está... Eu estava numa academia nessa hora, eu não sei para que eu e o Everardo, em academia, nós não temos mais idade para isso, né, irmão Everardo? Que a gente fica todo moído, eu digo, é bom o senhor parar por aí, que eu vou ter que subir 2 degraus, provavelmente, e talvez eu não esteja em condições. Pois bem, irmãos, eu vi agora há pouco, a minha mulher, a irmã Célia, repetiu uma estrofe do hino, porque eu acho que ela achou que não estaria muito, não teria saído muito bem. Na minha disciplina, é o que eu faço também, inclusive, já que eu falei em academia. Mandam-me fazer 10 exercícios, eu faço 12. Porque 2 pode não ter saído tão perfeito, do jeito que o instrutor quer. Tá certo? Eu tenho uma mania, e eu acho uma mania boa, de sempre estar disciplinado, sempre estar me disciplinando para aquilo que o dirigente que está aqui na frente manda. Se ele diz que nós devemos ficar em pé, eu em algumas igrejas, aqui não, aqui eu fico meio acanhado, eu digo, só eu em pé? Porque não é só aqui não, eu acho que aqui também acontece, não sei, eu acho que sim. Mas aí, ficamos em pé. E eu fico em pé até ele dizer que pode sentar. Para mim é uma questão de disciplina. Aí o pessoal diz, o doido em pé sozinho, né? Mas é por isso que mesmo não me achando em condição de trazer o estudo, veio bem a calhar o que o irmão Gilson trouxe aqui, sobre missões, e é minha humilde opinião de que todos nós estejamos sempre dispostos a dizer como homem de Deus, eis-me aqui, manda-me a mim. Ok? A leitura de hoje, meus irmãos, ela fica em 1 Samuel, no capítulo 16, começando do versículo 14. Livro de 1 Samuel, 16, 14 e em diante. O título aqui é Davi tange sua harpa perante Saul, na tradução que eu tenho em mãos aqui. Então diz o seguinte: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Mande, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele.
Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar perante mim. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu peço, por favor, que a minha mulher, a irmã Célia, venha fazer uma oração pela palavra aqui, por favor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Aleluia. Meu Deus santo, maravilhoso. Ai, caramba. Deus de poder e Deus de infinita glória. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Ei, Senhor, apresenta aqui a Tua palavra, Senhor, que foi proclamada. Usa o Teu servo, Senhor, com poder e autoridade, ó Pai. Oh, Deus de poder e Deus santo, toma a vida dele nas tuas mãos, cobre com teu sangue carmesim. Eu clamo pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Toca, Senhor, na mente dele, Senhor, para que do alto a palavra venha a ser transformada, Senhor, e ele possa ter entendimento para passar para a tua igreja. Oh, Deus de poder e Deus de glória, Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor, diante do Teu altar, e apresenta a Tua igreja, Senhor, no Teu trono de glória, Pai. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Cada alma que aqui se encontra, Pai. Cada representante, Senhor, da sua casa e da sua família, cobre com o Teu sangue carmesim, com o sangue de Cristo Jesus. Eu clamo nessa hora, Senhor. Toma, Senhor, cada vida, Senhor, que aqui está nas Tuas mãos, Senhor. E abre o entendimento, Senhor. Abra a mente, Senhor, para que a Tua palavra, quando for ministrada, possa entrar e achar guarida, e achar abrigo, e possa, Senhor, transbordar, assim como foi louvado. Tu és o rio, Senhor, o rio, a Tua palavra é o Cristo vivo, e Tu és a água viva, que é a Tua palavra em nós. Transforma, Senhor, a vida de cada um que aqui está e galardoa grandemente, Senhor, porque eles deixaram os seus lares, a sua casa, para vir ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, a cada um dos Teus servos, como Te apraz. Tu tem total liberdade para agir aqui nesse lugar. Faz como Tu queres, porque Tu és Deus e porque Tu és soberano. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. Unge o Teu servo com a palavra do Teu reino. Em nome de Jesus, eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Pois bem, a maioria aqui conhece o shopping de Maracanaú. Voltando aqui para a palavra, Davi tocando a harpa, uma forma de louvor a Deus. Com o instrumento musical, nós sempre associamos o cântico. Mas sobre o shopping de Maracanaú, o que eu queria lembrar, e se algum de vocês forem lá qualquer dia, subindo a escada para o primeiro andar, tem um espaço. Ou é espaço Maraca, ou é espaço Maracas. E lá diz: a música acalma a dor da alma.
eu estou dizendo com as minhas palavras, provavelmente não é isso que está escrito ao pé da letra lá, não, mas é algo parecido, que acalma a alma, o espírito. E isso já é notório desde o início da civilização. Tem um ramo da medicina chamada musicoterapia. E não é coisa tão moderna. Desde o tempo de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, eles próprios já falam em seus escritos a respeito da terapia através da música. Mas ainda vem mais, eu estou falando o início da civilização, mas é coisa de muito antes. Nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 20 e 21, que Jubal, filho de Lameque, era o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Nós temos bom, eu falei já, tá certo. Então, desde o início nós temos que a música é muito importante para refrigério da alma, do espírito, da mente. Aconteceu um episódio comigo um tempo, eu estive meio atrapalhado com as coisas aí, e eu cometi algo que não deveria ter cometido, ficou meio ruim para mim a situação, foi em outra cidade, não foi aqui, e sugeriram-me que eu procurasse uma ajuda psicológica, um parecer psicológico, para ver se eu estava bem, porque a minha atividade estressante demais. Essa atividade de forças de segurança, a gente entra são e sai meio amalucado, com todo o respeito que eu tenho ao meu irmão que é também de força policial. Mas é porque estressa demais. A gente fica, se não tiver cuidado, a gente fica meio... Porque a gente recebe muita tacada e muita influência ruim. Professor, médico, bombeiro, sendo que o bombeiro é o número 1 das profissões, isso foi feita uma pesquisa, a profissão mais admirada é a profissão de bombeiro. Só faz o bem, o bombeiro o bombeiro vem tirar gato de cima de árvore, o bombeiro vem tirar a vaca que caiu na cacimba, o bombeiro vem buscar um maluco que quer pular, parece até que tem asas, né, irmão Fabiano? Que quer pular lá de cima da torre. O médico administra curas. O professor, todo mundo, o bombeiro, o médico e qualquer outra profissão precisa de um professor. Até o professor precisa de um professor. Mas a área policial ostensiva e repressiva, eu digo isso porque eu me enquadro nessa profissão. É a mais mal vista de todas, aos olhos da sociedade.
Infelizmente, é assim. Então, a pessoa vai ficando estressado. O próprio plantão deixa a gente... Eu não estou aqui querendo dizer que... Querendo puxar a brasa para a minha sardinha pelo que eu fiz. Mas é porque chega uma hora que a gente perde o controle. E aí pode estar com algum problema psicológico. E isso aconteceu comigo. Eu cheguei a praticar uma violência e fui chamado à responsabilidade. A chefe dos recursos humanos e a assistente social, cujo nome é o nome da minha neta, Milena, disseram: João, você é sempre tão calmo e tudo, o que está acontecendo? Seria melhor você ver com um psicólogo, aí se tem alguma coisa errada, qualquer coisa você se afasta, descansa e tal, porque saía daqui, viajava vários quilômetros, 24 horas de plantão. É claro que a gente não passa 24 horas de plantão, não tem quem aguente passar 24 horas aceso. Existe um horário qualquer em que a pessoa descansa, mas isso aí é informalmente. Não tem lá na norma que você tem o direito ao descanso, não. Bom, mas voltando para cá. Eu contratei uma psicóloga, uma senhora já bem idosa. Quando cheguei lá, ela estava lendo um livro, lá na clínica dela, lá no consultório. Tinha uma maca. Ela disse: deite aí. Aí eu deitei, ela botou uma música, continuou lendo o livro, e o tempo foi passando, e aquela música foi me acalmando. Já chegava quase ao sono, né? Fui me acalmando. Eu digo, se ela tiver um horário que não esteja preenchido, eu vou pedir para emendar, porque era só uma hora, né? Só que não tinha. Aí eu digo, mas eu preciso de um laudo. Ela disse: não, eu pensei que você tinha vindo aqui só para relaxar. Eu digo: não, eu queria era um laudo para ver se eu estou normal, se eu estou doido, alguma coisa aí. Aí ela disse: não, nesse caso aí tem que ir para o outro consultório, que é na minha casa. Então, aí era lá, Jovita Feitosa, fui lá e tudo. Pois bem, mas eu fiz essa ilustração só para dizer que realmente a música, ela acalma. E foi isso justamente que aconteceu com Saul. A música aqui na igreja, e em todas as igrejas, o pessoal põe o sinônimo de música com louvor. Existe até algumas igrejas, não sei se aqui tem, o ministério de louvor. Mas o que nós sabemos é que o louvor é muito mais do que só a música. O louvor a Deus, ele é a própria vida. Se você está trabalhando, você tem que estar louvando a Deus. Se você estiver estudando, louvando a Deus. Se você estiver cantando, se você estiver tocando. Aconteceu uma coisa num desses programas de domingo, não sei se era o Fantástico ou era o Domingo Espetacular, em que o diretor de uma empresa, ele queria saber como era o dia a dia do pessoal que estava sob o seu comando. E aí o que é que ele fazia? Ele se transformava, colocava peruca, ajeitava o rosto. Ele ficava praticamente, só quem conhecesse muito bem sabia. E como, por exemplo, ele em São Paulo vinha aqui para o Ceará, é claro que ninguém ia conhecer o diretor-geral, o presidente ou mesmo o proprietário da empresa. E aí ele vinha e queria passar por todos os setores, para ver o que é que o pessoal passava. Porque lá ele só via os números, só via os resultados, mas ele não sabia, ele queria ver o que é que o pessoal sentia na pele.
E me tocou, e eu confesso que eu já chorei muito com novela, né? Novela, filme. Tem um filme aí chamado O Campeão, com John Voight. Eu chorava do início ao fim. Era um pai com uma criança, né? Eu me desmanchava em lágrimas. Com novela também, hoje eu não assisto mais novela, mesmo porque se eu quisesse lá em casa não podia, né? Aí, só uma olhadinha assim, pode não, isso é porcaria, tá certo. Aí, mas aí eu chorei diante dessa cena. Ele foi lá para um rapaz que trabalhava duro mesmo, era empilhando lá as mercadorias pesadas. E ele disse, será que eu vou dar conta? Cabra nascido, criado com leite de cabra, né? Numa sala com ar refrigerado, só contando números, só contando dinheiro. E trabalhar de estivador. Mas aí o rapaz que estava com ele, treinando, ele disse, rapaz, mas esse serviço é muito extenuante. Ele disse, faça como se estivesse fazendo para Deus. Isso me tocou profundamente. Essa também é uma forma de louvar. Louvar a Deus é com tudo o que você tiver ao seu alcance. Esse é o verdadeiro louvor. É claro que, dentre os louvores, um dos mais sublimes é a música, com certeza. A música nos apaixona aqui, quando os meninos estão cantando e tocando aqui, né? Mas foi só um parênteses para falar sobre louvor. Então é o seguinte, esse espírito, a gente sabe que Saul, quando o povo pediu um rei, Deus disse, vocês querem um rei, né? Vocês sabem das consequências. Vocês não vão mais ser dono de nada, não. O rei é dono de tudo. Inclusive até das pessoas de sua casa. Mas Samuel disse que o povo queria, o pessoal pressionando Samuel, até que foi escolhido Saul, que embora forte, guerreiro e tudo, ele tinha uma baixa estima terrível. Era um rapaz problemático. Imagine se fosse do meu tamanho. Porque disse que ele sobressaía, não é, pastor Tiago? De todos os habitantes da época, de todos os hebreus. Ele se sobressaía pela altura, além de ser um homem bonito. Rei, ungido, mas tinha uma baixa autoestima. E isso, infelizmente, levou Saul, esse estigma, Saul levou até a morte. Mas voltando aqui para o caso de Saul e Davi. Saul tinha como mentor Samuel, que falava da parte de Deus, mas ele gostava de fazer as coisas da cabeça dele. Nós temos um exemplo do que aconteceu com os amalequitas. Os amalequitas estão aonde, meu Deus? 14, 23. Pois bem, eu não estou aqui com a referência. 14.
14, 23, vamos ver aqui, pastor, eu creio que é 14, 23. Não, não? É 15, é 15, é. É 15. Vamos ver aqui a partir do versículo 8. Não, do versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Só que a ordenança de Deus, a ordem de Deus não era essa, era para destruir tudo. Saul ainda vem com uma conversa mole de que querendo tapar o sol com a peneira, mas foi acendendo a ira de Deus ao ponto de Deus aborrecer-se com ele e desprezá-lo. Com esse desprezo, o Espírito de Deus ausentou-se de Davi, separou-se de Davi. Peço perdão que eu vou dizer o nome de um e digo o nome do outro. Isso aí já aconteceu várias vezes. Então, Saul ficou sem o Espírito de Deus, a casa ficou vazia, e aí foi uma mão na roda para entrar um espírito maligno. No entanto, a Bíblia nos diz claramente que esse espírito era da parte de Deus. O que nos leva a concluir que, diante da desobediência, da petulância de Saul, Deus se aborreceu ao ponto de mandar um espírito maligno para morar dentro de Saul. E esse espírito trouxe umas consequências terríveis, que alguns, como Shed chama de hipocondria ou esquizofrenia. Mas as consequências que esse espírito mal trouxe eram muito mais terríveis do que o que nós conhecemos hoje por hipocondria e esquizofrenia. Alguns estudiosos dizem que Saul desejava não ter nascido. Ele entrava nos transes violentos, devia ter ataque de epilepsia, talvez tentasse o suicídio. Era uma coisa que muito difícil de ser explicada pela medicina. Nós vemos a respeito do Espírito, que diz, quando o Espírito de Saul, o Espírito Santo saiu de Saul, deu lugar a uma entidade maligna, que até então não tinha permissão para dominá-lo. O Espírito Santo, nos primórdios, no Antigo Testamento, ele habitava uma pessoa com uma finalidade específica. O Espírito vinha para que fosse feito aquilo que Deus queria que fosse feito. Depois o Espírito poderia sair. De acordo com a Bíblia, os dois únicos homens no Antigo Testamento que tiveram permanentemente a presença do Espírito foi João Batista e Davi. Sobre essa saída do Espírito, tem muita confusão na teologia, em várias correntes. Se nós hoje podemos ser privados da presença do Espírito. E eu peço licença ao pastor e a vocês para eu não me alongar, porque é uma questão que um tem uma opinião, o outro tem outra,
O que nós sabemos é que no dia de Pentecostes, nós vemos em Atos 1 e 8, quando Cristo diz, um pouco antes da ascensão de Jesus, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já em Atos 2, 17, 18, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Pois bem, como a Bíblia nos diz que o corpo do crente é santuário, é templo do Espírito Santo, particularmente, eu acredito que nós podemos perder os benefícios, a alegria do Espírito, principalmente quando nós envergonhamos o Espírito de Deus. Mas eu continuo com a minha opinião, se o crente perde ou não o Espírito Santo. Eu não estou preparado para este debate. Fala-se do selo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o selo autentica, veicula autoridade. É um sinal de propriedade. Na hora que uma coisa é selada, é porque tem um dono. E é utilizado com fins de segurança. E cremos que esse selo, ele é incutido no crente depois que ele crê. A selagem no Espírito Santo, ela chega a ser diferente de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além da manifestação de dons espirituais. Ser cheio do Espírito retrata um estado de vida, alma e espírito totalmente conectados e dependentes da direção de Deus. Significa conversarmos a todo tempo e sobre todo assunto com o amado Espírito de Deus. Cheio do Espírito Santo. Então, é uma coisa diferente. Creu é selado. Agora, ser cheio do Espírito, claro que a pessoa fala em língua, profetiza, discerne. Mas é diferente do selo que, a nosso ver, é instituído diante da crença no Senhor Jesus. Em João 14,16, nós vemos que vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Partindo da premissa de que somos templo do Espírito Santo, pode-se chegar à conclusão de que ele não nos abandonará. Embora seja polêmico. Em Romanos 8,9 diz: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas bom, quando aconteceu o problema de Saul,
motivado pelo espírito maligno, que veio da parte de Deus, dizem que ele sentia, eu falei Davi de novo não, né? Ok. Dizem que Saul sentia uma melancolia tremenda, que levava a crises de insanidade. Mas não era só isso, era um poder maligno maior que tomou posse dele totalmente, privando da paz de espírito e instigou sentimentos malignos, ideias, imaginação, pensamento de sua alma que o levava às vezes à loucura. Mas aí um dos médicos de Saul, aqui diz servos, mas deve ser médico, ele disse que ele lembrou-se que se um certo rapaz viesse, tocasse a harpa, diante de ele poderia recuperar a paz de espírito. Então, olha o que é que ele diz de Davi. Sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sério, sisudo, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Quer dizer, o homem sabe tocar, é forte e valente, é homem de guerra, é sério, o Senhor é com ele e ainda é bonito. O que é que Davi queria mais? Mas bem, então, o que é que Saul diz? Vai buscar esse homem. Vá lá em Belém, fale com... Porque, voltando aqui um pouco, quando Davi foi ungido rei, pela parte de Samuel, ele voltou a pastorear as ovelhas. Tudo no tempo de Deus. É claro que já se sabia, e ele próprio sabia que ia ser rei de Israel. Mas tudo no tempo de Deus. Ele voltou à atividade de pastoreio. É nisso que às vezes eu me pergunto, será que foi nessa época em que aconteceu o episódio do leão e do urso? Porque com a unção fica mais fácil, né? Não sei, mas pode ter sido isso. Mas que ele tocava e muito, isso o irmão Fabiano me alertou, porque se a pessoa diz, tem um rapaz lá que toca, quer dizer, ele vivia tocando. Provavelmente nessa época, Davi já tinha composto alguns dos salmos. Então, tocava e cantava. E isso o pessoal ia vendo. E um dos médicos disse, chama esse rapaz que vai dar certo para ti. As coisas vão melhorar para o seu lado. E aí Davi chegou até Saul. E quando Saul ficava naquele estremecimento, aqueles problemas terríveis que o Espírito trazia para atormentá-lo, Davi tocava a harpa e ele ia amansando. Era o que a gente chama de sossega-leão. Tranquilo, né? Bem tranquilinho, até que o Espírito saía. Conjectura-se que, pensemos aí, Saul correndo, arrancando os cabelos, espumando feito um cachorro doido, e Davi lá na maior tranquilidade, tocando, cantando. Conjectura-se que o próprio Saul poderia cantar com Davi, e assim ele foi se acostumando a amar aquele rapaz. É claro que ele não sabia que Davi ia ser rei, né? Ao ponto de pedir ao pai de Davi, a Jessé, que deixasse que Davi ficasse no palácio, ao ponto de fazê-lo o seu fiel escudeiro. A pessoa ter outra como escudeiro é uma das maiores provas da mais perfeita confiança. O escudeiro é aquele que rebate as flechas inflamadas, o poder das lanças. O escudeiro, o guerreiro vai aqui atacando e o escudeiro vai rebatendo. Então ele tem nas mãos dele
a vida do seu patrão, por assim dizer. Então, Deus fez uso da música para colocar Davi na câmara do próprio rei. Aí diz, espera aí, Deus concedeu a Davi o dom da música, mandou um espírito maligno para Saul, só para Davi chegar lá e tocar a harpa? Negativo, o propósito de Deus bem mais alto, porque Deus não precisa da ajuda de homens para chegar ao seu propósito. O propósito de Deus com esse espírito maligno é uma conjectura, mas eu creio firmemente nisso. Com esse espírito maligno para Saul, com esse dom de Davi, essa aproximação entre os dois foi para que Davi já fosse se acostumando com o lugar que seria dele como futuro rei de Israel. Isso trouxe uma ciumeira muito grande de Saul. É como se Saul tivesse esquecido tanta coisa que Davi fez por ele. Saul, quando as mulheres disseram que Saul matava milhares e Davi seus 10 milhares, aquilo ali para ele foi terrível. Tentou matar Saul, tentou matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, não matou porque disse que não tocaria no ungido de Deus, mostrando o homem que Davi sempre foi, o verdadeiro homem segundo o coração de Deus. E agora vamos falar aqui em Lutero, que ele diz que a adoração a Deus, segundo Lutero, não estaria completa até que todo crente possuísse uma Bíblia em sua língua e um inário. É a declaração da doutrina e a melodia que flui de nossos lábios e dos instrumentos que os levitas de hoje tocam, seja violão, bateria, guitarra, órgão. Eu vim de uns ensinamentos que eu achava um absurdo, bateria na igreja. Bateria para mim era sinônimo de rock. Mas tudo que é feito para agradar a Deus, não se está perdendo nada. Até a bateria pode ser ungida, né? Graças a Deus. E, finalizando, as Escrituras dizem que muito antes de existir o homem, já havia música na terra. Porque Jó nos diz que as estrelas da manhã cantavam juntas. Então, se as estrelas da manhã cantavam juntas, se Jubal foi o pai de todos os que tocam instrumentos, nós estamos fazendo o quê? Com um livro de salmos que é pura música. Escritores dizem que o livro de salmos devia ser lido cantando. O livro de salmos, de acordo com Charles Spurgeon, é um livro inigualável para aqueles que sabem que a música é uma arte que requer disciplina de pensamentos profundos e um coração reto diante de Deus. Não é só tocar bem, tem um objetivo. Ainda dizem que a leitura do livro de Salmos proporciona aos crentes um processo de amadurecimento. Tanto bela quanto melancólica a sua música, que nós devemos cantar a si mesmo, porque estamos cantando em nosso coração para o Senhor nosso Deus. Eu fui criado um tempo com uma senhora que ela cantava, ela não era crente, mas ela gostava de cantar uma música. Ela dizia: quem canta seus males espanta, quem chora seus males aumenta,
Eu canto para espantar uma dor que me atormenta, em homenagem à Dona Conceição. Pois bem, então, praticamente isso, sobre essa dedicação que Davi teve a Saul, sobre o propósito de Deus para que Saul viesse a ser o rei de Israel, pai de Salomão, e ter o sublime privilégio de ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ser chamado de filho de Davi. Com todas as suas fraquezas, Davi sempre soube baixar a cabeça diante do Senhor nosso Deus e ter um coração contrito, arrependido e obediente ao nosso Criador, ao Senhor nosso Deus. Lá em Mombaça, eu fazia parte de uma igrejinha muito pequena, mas aos domingos, o pastor sempre cantava, domingo de manhã, na escola dominical, o pastor Tiago ainda engatinhava, era menor do que o jogador de futebol, o Gabriel Jesus e o Lucas Emanuel. Era pequenininho. Mas ele cantava: damos graças, Senhor, damos graças por teu amor. E ainda dizia mais: pela manhã as aves cantam ações de graças ao nosso Criador. E tu, amigo, por que não cantas ações de graças ao nosso Redentor?